Estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos, por hora, finalizar essa série a respeito deste livro, Os Horizontes Espirituais da Criança. Aqui há muitas riquezas. Nós estamos falando apenas de algumas delas, de uma forma bem resumida, para que isso se torne práticas dentro da sua casa. E agora nós vamos falar, finalizando essa série, sobre algo muito importante, que complementa tudo isso que nós falamos. Lá no primeiro vídeo, nós falamos sobre amar a Deus, lembrar que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Na semana passada nós dissemos sobre ensinar as crianças a amar a palavra de Deus e hoje nós vamos falar sobre o que complementa a leitura, o conhecimento da palavra, que é a oração. A oração nada mais é do que uma conversa com Deus. E nós precisamos tirar um pouco, desmistificar o que significa orar para os nossos filhos. Por vezes eles veem pessoas orando, às vezes um pastor ali no púlpito, pessoas que estão acostumadas a ter essa prática. E eles precisam reconhecer que não existem palavras certas para nós falarmos com Deus, mas que nós precisamos ter um coração sincero, um coração simples diante de Deus. É isso o que Ele espera de nós. Então ensine isso aos seus filhos. Sempre reforce que na hora de orar não existem palavras certas ou erradas, mas orar é ter uma conversa com um amigo, com o melhor amigo que elas podem ter, que é o próprio Deus. E eu quero iniciar falando sobre um versículo que diz muito sobre o poder da oração, que você já deve conhecer, está lá em Tiago 5,16, que diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Pois é, a sua família é justa sobre esta terra. A sua família foi justificada por Deus. Por isso, as orações que são feitas dentro da sua casa, seja por você ou por seus filhos, são poderosas e eficazes. Não se esqueça e não duvide disso. Você, como pai, precisa ser o primeiro a crer no poder da oração, a crer no poder da sua oração. Então, as crianças, quando crescem em um ambiente de oração, elas entendem que Deus é alguém a quem elas podem sempre recorrer, alguém que está sempre por perto. Se quando as circunstâncias acontecem, nós temos como pais esse hábito de orar, de buscar uma direção do Senhor, as crianças vão assimilar que Deus é alguém que está sempre acessível a elas. Tenha também na sua autoridade como pai, como discipulador dos seus filhos, tenha sempre esse hábito de orar, impor as mãos sobre o seu filho. Você tem autoridade para isso, para declarar verdades sobre ele, para falar coisas que ele precisa conhecer sobre Deus. Tenha sempre esse hábito de orar e exercer a sua autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. Lembre-se, exercer autoridade espiritual é, antes de tudo, declarar as verdades de Deus sobre eles. E aí eu quero falar um pouquinho sobre como nós podemos conduzir esse momento de oração com os nossos filhos. Primeiramente, comece se lembrando de quem Deus é e sempre traga a criança para participar desse momento. Antes de vocês começarem a orar, pergunte para ela o que Deus é para você, o que você acha que Ele é. Talvez ela diga coisas que te surpreenda e talvez ela diga coisas muito simples, mas que são grandes verdades sobre Deus. Como, por exemplo, Deus é maravilhoso, o amor de Deus é muito grande, o Senhor é o mais poderoso do mundo. Se ela for ainda pequena, ajude-a nessas colocações das palavras, mas sempre valorize aquilo que sai naturalmente do seu coração. Então, vocês vão iniciar a oração reconhecendo quem Deus é. Após isso, não se esqueça que um ingrediente muito importante no nosso momento de oração é a confissão. A confissão, reconhecer e confessar os nossos pecados, reabre
a nossa comunicação com Deus. E aí eu quero dar uma palavra que fala sobre isso, que está lá no Salmo 66:18, que diz: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Aqui o salmista está lembrando de que se ele guardasse o pecado no coração, o Senhor não o ouviria. E nós, por vezes, precisamos dizer aos nossos filhos que é necessário essa confissão, que é necessário que nós tenhamos o nosso coração aberto para Ele. Então, pergunte se ele está triste com alguma coisa que ele fez, com alguma coisa que fizeram com ele. Encoraje a confessar os seus pecados, as suas falhas, aquilo que ele reconhece que ele fez e que de repente não tenha agradado a Deus. Tenha certeza de que se ele disser, isso vai reabrir um caminho para que ele chegue até Deus. E uma ótima forma de fazer isso, de incentivar os seus filhos a fazer isso, comece em você mesmo. Confesse os seus pecados ali no momento de oração com o seu filho, algo que você reconhece que você falhou, coloque neste momento de oração. Vai ser importante para o seu filho ouvir isso. Não tenha medo de parecer limitado. É importante que eles reconheçam que o amor de Deus está disponível justamente para aqueles que reconhecem suas fraquezas. E ensine também o valor de ser agradecido a Deus em todo o tempo, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5:18, que fala: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Peça que a criança conte bênçãos que aconteceram no seu dia. Eu fiz uma prova, eu fui bem, ou algo, ela comeu algo que ela gosta muito, você fez uma comida que ela gosta muito. Sempre incentive a criança a perceber o agir de Deus, não somente em grandes coisas, em grandes testemunhos, mas em pequenas coisas que acontecem no seu dia a dia. E por último, vamos falar sobre intercessão. Interceder é um ato de amor. As crianças por si só têm essa tendência por natureza de serem egoístas, de pensarem em si mesmas. Isso é uma tendência da natureza delas. Então nós precisamos sempre incentivá-las a olhar além delas mesmas. E a intercessão é uma ótima forma de ensiná-las isso. Então, tenha essa experiência, né? Peça que elas apresentem as suas próprias necessidades, mas também que apresentem necessidades de outras pessoas. Lembre-as de pessoas que estão, por vezes, próximas delas ou por situações que estão ocorrendo no mundo, como nós temos visto ultimamente tantas necessidades, e incentive-as a orar por essas necessidades também. A experiência de orar com os filhos, de levá-los a interceder pelas pessoas, é uma experiência maravilhosa. Os seus filhos, eles vão aprender a se importar com os outros também, vão entender que Deus é um Deus que está olhando todas as coisas, que está pronto a atender todas as pessoas. E aí, com isso, à medida que vocês intercedem, os seus filhos vão ver o agir de Deus, ver que Deus é um Deus real, que está agindo o tempo todo. Não esqueça de atualizá-las sobre aqueles pedidos de oração que vocês apresentam. Olha, filho, lembra que nós oramos por tal pessoa? Olha, isso aconteceu, foi muito bom, o Senhor agiu. Ou até mesmo circunstâncias que parecem não ser tão boas, mas ensine-as a ver em tudo que acontece o agir e o propósito de Deus. Isso vai dar a elas uma clareza de que Deus está vivo, está agindo em favor de todos os seus propósitos. E como sugestão de atividade de hoje, nós vamos nessa linha da intercessão. Façam juntos um caderno de orações
e comemorem as alegrias à medida que as orações forem respondidas. Façam esse caderno. Se seu filho ainda for pequeno, escreva você alguns pedidos de oração. Se ele já for maiorzinho, você pode convidá-lo a ele mesmo escrever esses pedidos de oração. Leiam juntos também, para que eles conheçam alguns exemplos de oração, algumas orações que foram feitas na Bíblia. E aqui eu vou dar alguns exemplos. A oração do próprio Jesus, que está lá em João 17, a oração de Davi, que está lá em Salmo 138, e a oração de Paulo, que está lá em Colossenses 1, do 9 ao 12. Aqui são alguns exemplos de oração que vão ajudá-los a visualizar como é este momento do orar. E por último, como sugestão que eu deixo aqui para vocês, façam alguns papeizinhos com esses pedidos de oração e coloquem em uma caixinha. E a cada dia que vocês forem ter o seu tempo, sorteiem um papelzinho e orem por aquela causa. Isso também vai incentivar os seus filhos a querer orar, interceder, saber qual que é o pedido do próximo dia, para que ele esteja sempre olhando para a necessidade de alguma pessoa. Bom, é isso. Nós falamos sobre pontos muito importantes ao longo dessas semanas, né? Começamos lá com o nosso pastor no nosso encontro ao vivo, falando sobre o primeiro tema desse livro, que é o ter o prazer em Deus, ensinar as crianças a contemplar a Deus. Depois falamos sobre amar a Deus, sobre amar a sua palavra, e hoje finalizamos falando sobre o poder da oração. Esperamos que vocês possam praticar. Aqueles que já praticam, continuem. Aqueles que ainda vão iniciar essas práticas, saibam que nunca é tarde. Deus está sempre pronto a fazer uma história nova na sua casa. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.